João, para a gente ir para 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Como os membros da nossa igreja estão sabendo, nós vamos passar por uma situação na próxima semana de decisões na nossa igreja. Então eu preferi pegar um texto com o qual Deus me ensinou várias coisas essa semana. Depois a gente retoma os nossos estudos no Evangelho de João. Mas eu estava fazendo os meus devocionais essa semana e na leitura bíblica anual que a gente faz, eu me deparei com esse texto de 2 Crônicas 29. E Deus me chamou tanto a atenção, foi logo no começo da semana, que eu falei, não, tenho que compartilhar isso com os irmãos. Eu tenho que levar isso para a igreja, porque Deus falou tão forte comigo, me mostrando coisas tão importantes para mim, que eu falei, não, eu preciso compartilhar. Então, nas próximas semanas, nós vamos retomar, Deus assim permitindo, os estudos no Evangelho de João, mas eu gostaria de ler com vocês um pouquinho desse texto de 2 Crônicas. Nós vamos dar uma olhada no capítulo todo, porque é uma história muito importante, mas nós vamos lendo à medida que o texto a gente vai passando a mensagem, tá bom? A história é de Ezequias, um dos últimos reis de Judá, da linhagem de Davi. Ezequias, como vocês, as tribos, como vocês sabem, foram divididas, né? Logo depois de Salomão, no reinado do filho dele, Roboão, as tribos foram divididas. 10 tribos ficaram para Israel, chamada Israel, e 2 tribos só, Benjamim e Judá, ficaram com a linhagem de Davi. Israel, as tribos do norte, chamadas tribos do norte, se desviaram completamente de Deus desde o início. E nenhum rei de Israel seguiu o Senhor de volta. Se desviaram completamente. Em Judá, não. Em Judá, vários reis seguiram o Senhor, mas alguns, como o pai de Ezequias, Acás, foram também seguindo os rumos dos reis de Israel, né? Acás, se não foi o pior, o pai de Ezequias, se não foi o pior, foi um dos piores dos reis de Israel. Até um dos filhos ele ofereceu em sacrifício para os deuses da terra lá de Canaã, né? E Ezequias viveu e cresceu nesse meio de idolatria, de afastamento de Deus, e vendo Jerusalém e toda a região de Judá saindo, se afastando brutalmente de Deus, e muito disso por culpa ou por direção do seu próprio pai, o rei. E talvez foi por isso, por causa da revolta que ele teve contra essa situação toda, e sabendo que as bênçãos de Deus só podiam vir para o povo se eles retornassem para Deus, que ele tomou as suas decisões. Talvez uma das coisas que fez com que ele se voltasse para Deus de novo, foi que o reino de Israel, naquela época, caiu na mão dos assírios. Foram tomados. Foi nessa época que a Assíria invadiu Israel, o reino do norte, e tomou todo mundo e acabou com o reino do norte. Não existia mais Israel. Então ele se volta para o Senhor. Então, eu quero ler com vocês os primeiros versículos para a gente se situar. Contei essa história para a gente poder saber aonde nós estamos, e aí vamos entrando no texto, tá bom? Acompanha comigo aí, eu estou lendo na NVI, tá? Se você tem uma outra versão, vai estar passando também aí na tela para você me acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, como tinha feito Davi, seu predecessor.
no primeiro mês, notem, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Acás, o pai dele, tinha fechado tudo. Tinha simplesmente fechado o templo, tirado o altar do lugar. Ele tinha instaurado idolatria, culto a outros deuses em Israel. Ezequias começa a voltar tudo de novo. Faz tudo, conserta tudo. Versículo 4. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao leste, do lado leste, e disse: escutem, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Vamos parar por aqui por enquanto. O que aqui a gente pode ver é que ele tomou atitudes logo no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre algumas atitudes que a gente precisa tomar também nas nossas vidas. E muitas das atitudes que a gente precisa tomar são atitudes que a gente precisa fazer de imediato. Talvez existam coisas que a gente precisa consertar na vida da gente para que as bênçãos de Deus possam vir. Nós estamos vivendo um momento dentro da nossa igreja em que nós estamos vendo que parece que Deus tem retirado as suas bênçãos de nós. Deus tem feito com que a sua mão ficasse encolhida. Nós temos pedido algumas coisas para Ele, temos pedido alguns frutos, temos colocado o nosso coração diante dEle e parece que a mão dEle está recolhida diante da gente. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer? E com toda a humildade, com toda a serenidade, eu gostaria que a gente aprendesse com essas atitudes aqui de Ezequias e de todo o povo, para que a gente possa de verdade buscar a vontade de Deus de uma forma que Ele atinja a gente com as suas bênçãos, e não, como vocês viram aqui, com os seus, até ele usou a palavra aqui, horrores, né? Eu não acho que a vida da gente é um horror. Apesar de toda essa pandemia que a gente tem vivido, eu sei que várias pessoas têm tido perdas nas suas famílias por isso, mas a gente tem sido tratado muito bem por Deus, não é verdade? Deus tem sido misericordioso e bondoso com a gente. Deus tem livrado a gente de tantas coisas, mas o que a gente precisa é que essa mão abençoadora de Deus permaneça e esteja na vida da gente o tempo todo. E para isso, algumas decisões e atitudes a gente precisa tomar. E é bem aqui que a gente se encaixa. É bem aqui que eu acho que a gente precisa renovar o nosso compromisso. Notem que aqui eles não é que eles não tinham um templo, não é que eles não tinham uma aliança, não é que eles não tinham já compromissos firmados com Deus, simplesmente não estavam levando a sério, não estavam levando a cabo esses compromissos. E aí vem Ezequias e fala: gente, presta atenção. Vamos ver o que está acontecendo e vamos tomar as atitudes que a gente tem que tomar. E é isso o que eu gostaria de passar um pouco com vocês hoje. E vocês vão ver, são coisas que todos nós,
e eu estou me incluindo nisso, precisamos fazer para que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Sabe aquela coisa de a gente reafirmar o nosso compromisso com Deus? Sabe aquela coisa da gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero de verdade reconfirmar. Existe essa palavra, reconfirmar? Sei. Você entendeu, não é o que eu quis dizer? Renovar, isso, obrigado. O nosso compromisso com o Senhor. Isso é muito importante. É muito importante. Sabe, como aquela esposa que quer que o seu marido diga eu te amo todo dia? Mas pastor, ela sabe que eu amo ela, não precisa ficar falando eu te amo todo dia, não é? Mas vocês gostam, não gostam? Fala a verdade. A gente precisa falar ou não precisa falar, maridos? Uma florzinha, coisas parecidas. Tudo isso é reafirmar o amor. E por que a gente não fala isso para Deus também, não faz isso com Deus, né? Qual foi a última vez que você virou para Deus e falou eu te amo para Ele? Sabe, é mais ou menos isso que eu quero incentivar você hoje, de acordo com aquilo que a gente vai aprender dentro desse capítulo. Porque Ezequias olhou para a situação e viu que não estava nada legal. Então ele tomou atitudes, e são atitudes que a gente precisa tomar também. Está pronto? Podemos ver essas atitudes? Vamos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor? Porque se a gente fizer isso, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus vão estar na vida da gente. Tá? Topa? Vamos lá então. Primeiro, a primeira atitude que ele fez, quando ele viu que a coisa estava feia, foi uma convocação. Ele convocou o povo a tomar atitudes. Note que no versículo 3, a gente leu, ele fez isso logo que ele assumiu. No primeiro mês do primeiro ano, ele reabriu as portas do templo, consertou tudo e, versículo 4, olha a primeira palavra. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça e deu uma ordem bem dada para eles. Versículo 5. Escutem, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro dos santuários. Ele deu uma ordem para os levitas, que eram aqueles que estavam cuidando do culto ao templo, né, do templo do Senhor, que eram aqueles que deviam estar cuidando. Ele falou, primeiro de tudo, você tem que se consagrar, consagrar-se a si mesmos. Porque como é que eu vou prestar um culto ao Senhor, ou como é que eu vou fazer para transmitir para alguém que deve prestar um culto ao Senhor, se eu mesmo não tiver consagrado? Isso é o quê? Hipocrisia. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é consagrem-se, purifiquem-se pessoalmente. E aí nós vamos partir para purificar aquilo que o Senhor quer que a gente purifique. E aí, a partir do versículo 6, ele começa a listar algumas coisas. Quando ele fala, retirem, versículo 5, retirem tudo o que é impuro do santuário. E ele coloca ele faz uma lista. Os nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor nosso Deus reprova, o abandonaram, e assim por diante. Ele vai até o versículo 9, alistando alguns pecados, e expondo esses pecados diante dos levitas. O que é importante, irmãos, antes de mais nada, antes da gente começar a se consagrar, é reconhecer aonde a gente está falhando. Se a gente não reconhecer aonde a gente está falhando, nós não vamos conseguir nos consagrar. Nós não vamos conseguir dar passos para frente, porque não vai adiantar. Nós vamos ficar estatelados no chão. Nós não vamos conseguir ir para frente. Ah, pastor, então se você está dizendo que a gente está em pecado? Provavelmente. Ah, mas você não tem pecado não, pastor? Tenho. E a gente vai fazer isso juntos.
A ideia não é você arrumar sua vida e eu ficar só olhando. Ou eu arrumar minha vida e você ficar só olhando. A ideia é que a gente, como união, como igreja, arrumemos aquilo que a gente tá precisando arrumar. Você está entendendo? Por exemplo, eu ouço muitas vezes que tem pessoas que estão ofendidas umas com as outras. Até ofendidas comigo. E o que acontece? O que a palavra de Deus diz para a gente fazer? Quando você está ofendido com alguém? Para o que você está fazendo, vai lá e conversa com ele. Ah, pastor, mas é difícil, né? É difícil. Não, gente, eu sei que não é gostoso, não é assim a coisa mais gostosa de fazer, mas é abençoado demais. Você conserta o relacionamento. Quando alguém faz um mal para você, o que a palavra de Deus diz para você fazer? Perdoar. O que a palavra de Deus diz para você fazer? Isso, muito bem, perdoar. E aí o que acontece? Você libera perdão para a pessoa, você ajuda a pessoa da mesma forma que você quer que as pessoas façam com você quando você erra. Sabe? A gente começar a limpar as nossas vidas, começar a fazer com que os pecados que a gente tem sejam tirados de nós. A gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer isso. Onde você está falhando com Deus? Onde você está falhando? Porque quando a gente pensa em pecados que são pecados que a gente vai tratar em assembleia, ou pecados que a gente vai tratar na igreja, a gente pensa em coisas grandes, né? Adultérios, imoralidade, roubos, ou coisas parecidas com isso. Mas você já viu alguém ser tratado em assembleia por mentira? Ou por orgulho? Ou por fofoca? A gente tem que começar a reconhecer isso dentro das nossas atitudes. Entende? E aí Deus vai começar a nos abençoar. Aí Deus vai começar a agir dentro de nós. A primeira coisa que Ezequias fez foi começar a listar esses pecados. Foi começar a listar. Não queimaram incenso. Olha lá o versículo 7. Não apresentaram holocaustos. Por isso a ira do Senhor caiu sobre a gente. É por isso que Deus está bravo. E aí ele chega no versículo 10 e fala um negócio bem sério. Até a atualizada, começa esse versículo, a versão atualizada diz, estou resolvido. Mas aqui na NVI ele fala, pretendo, pois, agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Quem aqui está pretendendo fazer isso? Quem? O rei Ezequias. Espera aí, mas não era o povo que estava cometendo pecado? Ele está puxando pecado para ele? Ele está puxando o pecado para ele, porque ele faz parte do povo. O pai dele não era pecador? Sim, mas aquilo estava vindo para ele, porque ele estava sofrendo também as consequências do pecado. Se você olhar lá em Daniel capítulo 9, versículos 4 e 5, você vai ver Daniel fazendo a mesma coisa. Quando Daniel ele tem aquelas visões, lembra Daniel da cova dos leões? Lembra daquelas histórias? Quando ele tem aquelas visões no final do livro, e ele olha, ele fica tremendo diante de Deus, e ele vira, porque Deus iria trazer o povo de volta do cativeiro da Babilônia, e eles estavam na Babilônia porque tinham pecado contra Deus. Ele vira diante de Deus e fala, nós pecamos diante do Senhor, nós estamos aqui porque nós fizemos o mal contra ti. Gente, Daniel fez o que de mal? Nas palavras do próprio Deus, Daniel era um cara íntegro. Não se achava um defeitinho nele. A ponto dos sátrapas lá, os governadores lá da Babilônia, vasculharem a vida dele para achar alguma coisa que pudesse incriminá-lo e não acharam nada. Mas ele assumiu aquilo para ele, porque ele também faz parte do povo.
Então, irmãos, a sua bênção é a minha bênção. E a sua dificuldade é a minha dificuldade. Quando eu acerto, eu quero que você receba a bênção também. E quando eu erro, eu quero que você me ajude no meu erro, para que eu possa acertar da próxima vez. Entendeu? Ezequias vira para o povo e fala: eu tomei uma decisão, gente. Tomei uma decisão que a gente precisa mudar os rumos da nossa vida. Eu pretendo fazer a coisa diferente. Eu estou resolvido. E ele fala de uma forma bem importante. Ele fala: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Espera aí, ele já não tinha uma aliança com Deus? O povo de Israel já não tinha uma aliança? Olha só, vamos refazer essa aliança. Porque essa aliança foi quebrada por causa do pecado do povo. A aliança não estava sendo levada a sério. A aliança já existia. Vamos refazê-la. Vamos retomar a nossa vida com Deus. Vamos retomar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça, reconhecendo o que está de errado em nós. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor retornem às nossas vidas. E aí ele vira de novo para os levitas, no versículo 11, e fala: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Volta um pouquinho. O Senhor os escolheu para estar diante deles. Gente, aqui ele está falando, e ele começa uma lista aqui no versículo 12, de pessoas que foram escolhidas, né? Então esses levitas puseram-se a trabalhar, versículo 12, dentre os descendentes de Coate, ele coloca aqui, dentre os descendentes de Merari, os descendentes de Gerson, depois você lê ali, os descendentes de Elisafã, de Asaf, de Emã, de Gedutum, era uma lista. Esses três aqui, Coate, Merari e Gerson, eram tribos dos levitas. Eles cuidavam de toda a parte de adoração. Lembra que Levi foi consagrado, uma das tribos de Israel, para o serviço sacerdotal. Eles não tinham nem a terra deles, né? Parte na herança, a herança deles era o Senhor. E esses três eram filhos de Levi e que criaram tribos em Israel. Esse Elisafã é interessante, porque ele era da tribo de Coate, ele era um descendente de Coate. E Elisafã, a tribo dele, ele cuidava dos utensílios do santuário. Sabe, o altar de incenso, o propiciatório, aquelas coisas que ficavam dentro do Santo dos Santos, as coisas que ficavam dentro. Então era a tribo, vamos dizer assim, que tinha o trabalho mais consagrado, a tribo de Elisafã. E os outros três, o Asaf, Temã, Emã e Gedutum, eram famílias de músicos que Davi estabeleceu. Ezequias juntou toda essa turma e falou: vamos embora. O que vocês têm que fazer? Não sejam negligentes, porque Deus escolheu vocês. Aí talvez você vira para mim e fala assim: pastor, Deus escolheu esses caras, né? Os levitas. Então ele tá falando aí de levitas, então aqueles que são consagrados no templo. Então ele escolheu os pastores e os missionários. Aqueles que dão um tempo para Deus, né? Então pastor, se vira, vai lá e trabalha. É isso? Quem é o povo escolhido de Deus? A quem foi dada a missão de fazer com que a graça de Deus seja espalhada pela terra? Aos pastores e missionários? Também. Mas a todos nós. Júlio, coloca para mim 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Olha que o apóstolo Pedro escreveu para a gente. Vocês, porém, são o quê?
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a luz? Foi. Então ele está falando de você, você é escolhido. Hoje, você é um levita desses, tá bom? Ó, foi promovido, hein? Júlio, põe para mim João capítulo 15, versículo 16. Agora aqui é palavras de Jesus, tá? Presta atenção no que Jesus está falando. Vocês não me escolheram. Como não, Senhor? Nós escolhemos o Senhor. Olha só o que ele diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para quê? Para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Jesus escolheu a gente. Nós somos os escolhidos de Deus. Então, voltando para o versículo 11 de 2 Crônicas 19, e eu quero puxar agora para nós essa escolha, Ezequias fala: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Não podemos ser negligentes. Não podemos ser apáticos. Não podemos esperar para ver o que vai acontecer. Nós temos que nos mexer. Nós temos que fazer a obra do Senhor, porque o inferno, gente, não espera. As pessoas estão morrendo. E o caminho que leva à perdição é largo. Largo. Engole muita gente. E Ele deu para nós essa função de levarmos o Evangelho para as pessoas. Nós fomos os escolhidos do Senhor para fazer isso. Por isso Ele vira para a gente e fala: vocês são os convocados. Vocês são convocados para fazer a obra do Senhor. Agora. Não sejam negligentes agora. Porque Deus chamou a gente para fazer a obra dele agora. Não na semana que vem. Não daqui a um mês. Não ontem. Agora. Com isso, Ezequias começa a consagrar o templo. Se ele faz uma convocação, agora ele começa a consagrar, porque os levitas e todo o povo, você vai ver, começa a responder positivamente à convocação dele. No versículo 15, ele começa assim: tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado. Olha só que interessante. Em obediência ao quê? Pegou? O que é certo e o que é errado? O que tinha dentro do templo que era bom e o que era ruim? Qual era o crivo? O que dizia que aquilo podia ficar, aquilo que tinha que sair? A palavra. A palavra do Senhor. E olha que naquela época eles tinham só o Pentateuco, para falar a verdade. Alguns salmos, talvez. Os livros dos reis e de históricos estavam sendo escritos ainda. O que eles precisavam, o que eles podiam consultar da Bíblia era a palavra do Senhor. Hoje, nós temos tudo à nossa mão. Como nós falamos hoje de manhã na aula, né? Tudo de graça. Você sabia que você pode ter Bíblia de graça hoje? Você pode baixar um aplicativo de Bíblia de grátis e ter mais de 70 Bíblias no seu celular? Com a linguagem que você quiser. Grátis. A primeira Bíblia que eu comprei custou caro pra caramba.
na época que eu era jovem. Hoje é grátis. Hoje é grátis. A consagração, gente, que a gente tem que fazer nas nossas vidas é em obediência à palavra do Senhor. Note que ele fala aqui que ele começou a consagraram o templo, purificaram o templo do Senhor, conforme a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Gente, onde é o templo do Senhor hoje? O templo do Senhor é esta igreja. Não. Me perdoem, meninas, mas seu amém não... Bom, quer dizer, vou ajudar vocês. Porque se vocês estão aqui, então virou. Pegou? Onde é o templo do Senhor? Eu sou o templo do Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, se eu tenho que purificar alguma coisa, eu não vou passar álcool na plantinha. Purificar alguma coisa é purificar eu. É tirar de mim aquilo que não agrada ao Senhor. É tirar de mim aquilo que eu estou fazendo, que muitas vezes eu não estou nem ligando, mas que Deus liga. Ah, pastor, mas eu acho que não é bem assim. Peraí. Tudo bem, você pode ter uma opinião, e eu posso ter outra opinião completamente diferente daquela que você tem. Agora, para saber quem está certo, quem está errado, a gente vai para onde? Para a palavra. Entendeu? E se a palavra de Deus não nos dá uma alternativa completamente precisa, se a palavra de Deus não é precisa naquilo que ele está falando, quer dizer, o que você pensa pode estar certo, o que eu penso, mesmo que seja bem diferente do que você pensa, também pode estar certo, porque a palavra de Deus não bate o martelo em cima daquilo. Gente, Deus nos deu liberdade para isso. Deus deu liberdade para eu gostar de uma coisa e você gostar de outra. Entendeu? O meu gosto não precisa ser exatamente o seu gosto. Se a palavra de Deus nos dá essa liberdade, porque ela não criva se eu estou certo ou se você está certo, se eu estou errado ou se você está errado, vamos ser abençoados por Deus e usar dessa liberdade. Claro, sem dar ocasião à carne, como Gálatas fala. Não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião ao pecado. Aí é diferente. Pecado é pecado, e pecado a gente não trata. Você sabe muito bem, pecado a gente não trata, pecado a gente faz o que com ele? Elimina, amputa. Pegou? Nós podemos ter opiniões diferentes, sim, se a palavra de Deus nos dá essa liberdade. Mas se a palavra de Deus diz uma coisa e eu estou fazendo o contrário daquilo que a palavra de Deus diz, aí é pecado. Aí não tem outra palavra para dizer. Não é um erro, não é um pisão na bola, né? A gente gosta de colocar palavras que são menos duras, né? Para chamar o pecado, né? É só você já notou que não existe mais mentira, existe inverdade? Vamos chamar pecado de pecado, gente. Vamos colocar o pecado como pecado. Porque a palavra de Deus chama de pecado. E o que ele está falando aqui é que a gente tem que consagrar as nossas vidas e tirar da nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, o que é pecado. Note o que aconteceu no versículo 16. No versículo 16 ele fala: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para fazer o quê? Purificá-lo. E trouxeram... Olha só que interessante, trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Gente, eles pegaram as coisas que estavam, as coisas impuras, erradas, falsas, pecaminosas, que estavam lá dentro escondidas, e colocaram aonde? Debaixo de um tapete para ninguém ver.
Não, colocaram no pátio. Todo mundo podia ver, a céu aberto. Eles pegaram o erro que Acás tinha cometido, que os outros sacerdotes e levitas tinham cometido, e trouxeram e expuseram para quem quisesse ver. Sabe como é que chama isso? Confissão. Eles confessaram o seu erro diante de Deus e diante de quem quisesse ou precisasse saber. Esse aqui, gente, é o nosso erro. Olha só como nós erramos. E é interessante, ele continua aqui, começaram a consagrar, versículo 17, a consagração no primeiro dia do mês, e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Gente, eles levaram 16 dias para tirar tudo que estava de ruim lá dentro. Inclusive, é interessante, põe para mim lá, Júlia, segundo Reis 18:4. Segundo Reis 18:4. Olha só que interessante. Esse aqui não está aqui, é a mesma passagem, a passagem paralela. Fala que Ezequias removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Continua. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Continua. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, ela era chamada Neustã. Lembra dessa serpente? A serpente de bronze de Moisés, que Moisés tinha feito? Eles estavam no deserto, a história é mais ou menos essa, eles estavam no deserto e o povo começou a reclamar que não tinha carne para comer. Deus então manda os cordonizes, né? Para eles comerem, começaram a comer carne, até que se empanturraram, mas junto com eles mandou cobras venenosas, que entraram no acampamento e começaram a picar todo mundo. E o povo começou a morrer por causa das cobras que estavam picando todo mundo. Aí Moisés clamou a Deus, o povo pediu para Moisés clamar, né? Porque eles estavam reclamando, agora se voltaram para Deus e viram a bobagem que fizeram. Aí Moisés foi, clamou a Deus e Deus falou para ele, faz uma serpente de bronze. Inclusive João 3 fala dessa serpente, logo antes do 3,16 de João. Faz uma serpente de bronze, coloca ela em cima de uma haste e todos os que olharem para aquela serpente vão ser curados. Aquela serpente foi um tipo de Cristo, da graça de Deus, a salvação para aquele povo. Quem olhou para aquela serpente foi curado. Olha só, que maravilha. Aquilo passou a ser, então, uma mostra, um monumento ao poder de Deus no meio do povo. E o povo guardou aquela serpente. E por muitos anos, provavelmente ela foi exposta para o povo lembrar daquele milagre que Deus tinha feito. Só que aconteceu o quê? Começaram a adorar a serpente. Porque a coisa ficou tão tradicional, a coisa ficou tão dentro do nosso dia a dia, que aquilo ficou tão importante que virou um ídolo. A gente nem sabe mais por que aquela serpente existe, só sei que a gente tem que adorar aquela serpente. E muitos dos nossos hábitos, muitos dos nossos pecados, às vezes a gente nem sabe por que a gente faz. Mas a gente tem medo de mudar. E aquilo se torna um ídolo na vida da gente. Ezequias mandou exterminar essa serpente. Mas é um ídolo. Foi Moisés quem fez. É a única coisa que a gente tem de Moisés na mão da gente até agora. Como é que você vai quebrar isso? Deixa Moisés para lá. Você vai se encontrar com ele lá no céu depois. Vocês estão fazendo disso um ídolo. Quebra. Despedaça. Porque nada pode ficar entre nós e Deus. Nada. Nada. Nem a nossa própria vontade, nem a nossa própria tradição
pode ficar entre nós e Deus. E o povo entendeu isso. O povo entendeu isso. Versículo 18. Depois foram, volta lá, desculpa, para 2 Crônicas 19. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor, tudo ali exposto, tudo ali pronto para ser visto por qualquer um. Aí no versículo, no versículo 19, eles estão dizendo: preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz em sua fidelidade. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram aquilo que estava errado e trouxeram de novo aquilo que estava certo. E colocaram todas as coisas nos seus lugares. Isso me lembra, talvez, uma coisa que você fazia para Deus e que não faz mais. Talvez numa época em que você estava mais perto de Deus ou mais fiel, posso falar isso? Mais consagrado, você estava atuando para Deus de uma forma, você estava usando os seus dons, mas hoje você está parado. Hoje você não está mais usando isso. A ideia aqui é retomar. Quando Deus dá um dom para a gente, Deus dá coisas para a gente, a gente deve usar essas coisas. Talvez você tinha consagrado a sua vida para Deus em algumas áreas da sua vida para Deus, e que hoje você não está usando mais essas coisas. Utensílios sagrados que você tinha consagrado para o Senhor, que estavam jogados, mas o que eles fizeram trouxeram eles de volta para serem usados. Não sei o que pode ser: dons, pode ser tempo, pode ser talentos que você tenha, pode ser bens, disposição, sei lá, o que mais que está parado na sua vida e que você pode fazer com que volte e seja usado pelo Senhor. Aí eles falam para o rei, né? Preparamos tudo e consagramos tudo. Em outras palavras: rei, tá beleza, tá tudo pronto, manda bala. Manda bala. Vamos agora buscar o Senhor, porque a coisa está pronta. Está tudo purificado e preparado. Aí o rei toma a atitude que ele queria desde o início. Primeiro ele precisou convocar todo mundo. Vamos lá, pessoal? Vamos, rei. Depois tinha um monte de coisa errada. Vamos nos consagrar, vamos nos purificar. Aí agora a gente pode realmente celebrar o Senhor. E ele buscou a celebração ao Senhor que ele precisava fazer. A partir do versículo 20, ele começa essa celebração. É aqui que ele queria desde o começo. Cedo de manhã, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor. Quem ele reuniu? Os líderes. Notem que aqui ele não está sozinho. Não é o rei sozinho. O rei está junto. Mas com ele está quem mais? Os líderes. Aqueles que a igreja, a assembleia, o povo colocou na liderança. Aqueles que se voluntariaram para ser líderes, talvez, estavam junto com ele. Versículo 21, levaram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, 28 animais, como oferta pelo pecado em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar.
Então os sacerdotes abateram os novilhos, aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo o Israel, pois era em favor, notem, de todo o Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. Gente, ele assumiu o erro não só de Judá, ele assumiu o erro de todo o Israel. Ele fez propiciação aqui, ele ofereceu esses sacrifícios, não só por Judá. Israel que se dane, eles estão lá. Eles que faz tempo que eles já se desviaram de Deus, eu não quero mais saber deles não. O que me interessa é a minha parte. O que me interessa é o meu aqui, entendeu? Minha família, minha tribo, meu grupo. Não, gente, nós somos um todo. A família é uma só. Se um membro da família sofre, nós sofremos junto. Se um membro se alegra, a gente se alegra junto. O que eu posso fazer para ajudar você? O que você pode fazer para me ajudar? Se você olhar o capítulo 30, outro dia a gente pode até estudar o capítulo 30, que é o próximo capítulo. Ezequias manda mensageiros para todo Israel, para as tribos de Israel, para aqueles israelitas que ainda tinham permanecido na terra, depois que os assírios tinham tomado a terra toda, e falam para eles: venham adorar com a gente aqui em Jerusalém. Olha só, vocês já perderam toda a terra, vocês já foram tomados pelos inimigos. Olha a besteira que vocês fizeram, que seus antepassados fizeram. Voltem-se de novo para o Senhor, venham para cá, nós vamos receber vocês aqui. E depois, olhem lá o capítulo 30 para ver o que aconteceu. Cenas dos próximos capítulos. Você vai se espantar com o que aconteceu. Mas ele celebra por todo Israel. Aqui a gente vê o amor pelos irmãos, a solidariedade de Ezequias para com todo Israel. E aí, versículo 25... começa a celebração. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Por isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, o rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em... Gente, isso estava sendo feito diante de todo o povo. Imagina a cena. O povo todo reunido, aquelas levitaiadas todo ali na frente, fazendo o serviço que devia estar sendo feito. Um monte, 28 animais sendo sacrificados. A reforma do altar tinha sido completada. O povo estava ali pronto para ver o que ia acontecer. E de repente eles começam a tocar música. E começam a adorar o Senhor, começam a cantar. Começam a falar aquilo que Davi e Asaf tinham falado. Provavelmente cantaram salmos, né? E o povo começou a fazer o quê? A adorar o Senhor. A adoração. A assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos tocavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Quanto tempo isso deve ter durado? 28 animais sendo sacrificados. Cada um deles um ritualzinho, segundo a lei. Imposição de mãos, aquela coisa toda, né? Pelos líderes.
Sei lá, quanto tempo durou, não sei quanto é que duravam, mas não foi rapidinho. Não foi aquele negócio, né, de... né? Enquanto isso estavam cantando, enquanto isso estavam adorando, enquanto isso estavam louvando o Senhor. 29. Então o rei e todos os presentes fizeram o quê? Ajoelharam-se e adoraram. O rei e todos os presentes se ajoelharam e adoraram. Gente, imagina que eles simplesmente se ajoelharam. Cantando, louvando o Senhor. Você tem coragem de se ajoelhar diante das pessoas? Porque o rei teve, os líderes tiveram. Porque eles não estavam olhando para as pessoas, eles estavam olhando para quem? Eles estavam purificando as suas próprias vidas diante de um Deus todo-poderoso que havia livrado eles de tantos males e que estava presente, atuante na vida deles agora. Eles louvaram o Senhor ajoelhados. Ajoelhados. Versículo 30. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram os levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Gente, salmos. Salmos de Asaf, salmos de Davi. Louvaram o Senhor com o quê? Vamos lá? Alegria. Quando você estava cantando agora, você estava cantando com alegria? Eu não conseguia ver, mas tinha um sorriso atrás dessa máscara? Ou você estava bem choncho enquanto cantava? Aquilo tocava o seu coração ou era uma coisa que você estava cantando da boca para fora só? Porque a gente vê em todas as partes do Antigo Testamento, quando havia adoração de verdade, havia alegria. Havia as pessoas demonstrando a sua adoração através da alegria. Eles se inclinaram, adoraram, se ajoelharam com alegria diante do Senhor. Depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Porque eles estavam reverenciando quem? O Deus Todo-Poderoso que estava presente no meio deles. Pastor, seria bom que isso acontecesse com a gente também, né? Nossa, seria muito legal que Deus estivesse no nosso meio e a gente pudesse adorar Ele, né, com essa alegria, né? Gente, Deus está aqui no nosso meio agora. Você está entendendo? Por que a gente não vive isso também? Por que a gente não pode viver isso agora? Por que isso é uma coisa do Velho Testamento? Por que o pessoal do Novo Testamento podia ter isso e a gente não? Gente, eu não estou falando de pentecostalismo, eu não estou falando de sair por aí falando em línguas, ou de fazendo profecias à torta direita, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de alegria. De deixar o Espírito Santo mover o seu coração e colocar um sorriso no seu rosto. E você ter a liberdade em Cristo para poder adorar o Senhor diante das pessoas. É disso que eu estou falando. É isso que estava acontecendo aqui. A alegria que vem do Senhor. E eles inclinaram suas cabeças em reverência à presença do Senhor, porque eles viram e sentiram a presença de Deus no lugar. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Sabe aquela coisa que te dá arrepio assim? Não, pastor, sentir é pecado.
Quem foi que fez o negócio de sentir na vida da gente? Quem foi que colocou emoção na vida da gente? Quem inventou esse negócio? Foi o diabo? Não, foi Deus. Quem é? Jesus não chorou? Jesus não se alegrou? As emoções fazem parte da vida da gente. E a gente pode sentir Deus sim, por que não? Basta a gente se deixar sentir. E, gente, o povo entendeu. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque esse povo aqui entendeu. Olha o versículo 31. Então disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Agora ele está falando para a multidão. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia trouxe ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros. Ixi, nós estávamos com 7 agora há pouco. Lembra? Foram 70 bois, 100 carneiros, 200 carneiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois, 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, para os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para se consagrar. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Eles demoraram séculos para estragar. Mas para consertar, porque Deus estava no meio e o povo e o rei e os líderes estavam com a atitude certa, foi rapidinho. Gente, eu não sei o que você quer, sinceramente. É entre você e Deus, tá? Eu não sei o que você quer, mas eu sei o que eu quero. Eu quero que a minha vida e a vida da minha família seja consagrada ao Senhor. E agora, quando eu estou falando da minha família, eu estou falando especificamente de Eunice. Porque Alice, Esther e Lívia já estão na mão de outros. E eu espero que esses outros... Estão ouvindo bem, né? Estão ouvindo aí vocês dois? Também tomem a mesma atitude que eu. E que os meus netos sejam consagrados ao Senhor também, da mesma forma. E que os filhos dos meus netos, se Cristo demorar para voltar, também sejam consagrados ao Senhor. Eu não sei o que você está decidindo na sua vida. O que eu sei é que Deus quer muito mais da gente do que a gente está oferecendo para Ele aqui, nessa igreja, hoje. É isso que eu sei. Porque eu conheço muito bem cada membro dessa igreja. Eu conheço bem cada pessoa que passou por aqui. E eu sei que Deus pode fazer muito mais através da gente do que tem feito até agora. Não por culpa dele, tá? Não porque ele não quis, mas porque a gente não deixou. Mas porque a gente não está tão consagrado a ele como deveria estar. Porque a gente tem deixado pecado nas vidas da gente. Porque a gente tem olhado mais para a gente do que para
aquilo que Deus quer de nós. E eu não estou falando de você, não, estou falando de mim, tá? Uma das coisas que eu aprendi bastante quando eu vou nesses cursos de liderança que a gente tem, e olha, eu tenho frequentado bastante cursos de liderança. O pessoal pode ser caras que nem conheçam uns aos outros, preletores e conferencistas que nem conheçam uns aos outros. Eles falam sempre a mesma coisa.